Oi gente, tudo bem? Eu espero que você esteja bem e que a paz do Senhor permaneça no seu coração eternamente. Se você abriu esse vídeo para ouvir essa mensagem, eu espero que essa mensagem te edifique muito, te abençoe muito. E se abençoar você, se edificar você, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal, escreva nos comentários e olha, divulgue esse vídeo nos grupos da sua igreja para abençoar outras pessoas também. A partir de hoje vamos inaugurar uma série chamada Personagens Desconhecidos da Bíblia. Eu já fiz um vídeo há tempos anteriores sobre esse mesmo assunto, mas hoje eu vou aprofundar. Essa mensagem vai abençoar você e o personagem que vamos falar hoje é Obadias. Vamos à mensagem? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Eu quero falar sobre Obadias. No Antigo Testamento há pelo menos 12 pessoas com esse nome de Obadias. O mais conhecido deles é o profeta que escreveu um livro também no Antigo Testamento, um dos profetas menores. Mas eu não quero falar desse Obadias profeta. Eu quero falar de Obadias, o mordomo da casa de Acabe. A palavra Obadias significa servo do Senhor. Mas quem era Obadias? Eu vou apresentar o perfil profissional e espiritual desse personagem desconhecido da Bíblia. Ele era o administrador do palácio de Acabe. É isso que significa a palavra mordomo. Era alguém responsável por trazer água e comida para os animais do rei e para sustentar aqueles que moravam no palácio do rei. E no versículo 3 nós vemos o perfil espiritual desse personagem ilustre, um perfil que muito nos interessa. Diz o texto que Obadias temia muito ao Senhor. De início, na apresentação desse personagem ilustre e desconhecido para muitos, eu vejo a soberania de Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, por que Deus é soberano nessa situação? Em primeiro lugar, porque Ele colocou Obadias numa posição estratégica. Lembre-se que Obadias tratava de manter e providenciar comida e bebida para o palácio do rei. E depois eu volto a falar desse assunto e você verá nessa mensagem o porquê que Obadias foi colocado numa posição estratégica. Eu vejo a soberania de Deus quando Ele preserva um homem santo dentro do palácio onde reinava a impiedade. Deus é soberano e sempre tem reservas morais no meio da escuridão. Eu sei que hoje em dia a gente olha para a política e diz: não tem ninguém que presta. A gente olha para a sociedade, para o casamento e de repente alguma mulher diga: não tem homem nenhum mais que presta, não tem mais mulher nenhuma que presta, não tem mais nenhum pastor que presta. Mas esse texto, essa história nos ensina que Deus sempre tem reservas morais, que Deus sempre preserva um povo, que Deus sempre preserva um representante, Deus sempre preserva alguém para brilhar no meio da impiedade, e Obadias é essa pessoa. E eu aprendo uma lição com Obadias logo de início: nós precisamos estar onde o pecado reina. Há pessoas que acham que ser cristão é viver isolado de tudo. Não, isso não é verdade. Ser cristão é brilhar na política, é brilhar na música, é brilhar na arte, é brilhar nas ciências. Deus quer que os seus filhos estejam espalhados e brilhando em todas as áreas da sociedade. Nós precisamos de jornalistas cristãos que falem a verdade. Precisamos de cientistas que ensinem o que é fazer ciência. Precisamos de políticos tementes a Deus para ensinar o que é fazer política. Sim, nós precisamos de cristãos brilhando em empregos seculares. É isso que Obadias nos ensina. Não se isole. Você não é um monge. Você não é alguém que vive no deserto. Não, você vive em uma sociedade no escuro. Você vive em uma sociedade onde tem pessoas mortas
e é você que precisa brilhar. E no verso 4 nós vemos que Jezabel queria destruir os profetas do Senhor. Obadias vai na contramão e esconde os profetas que Jezabel queria destruir. Aqui eu aprendo uma coisa muito importante, é que Obadias não teve medo de perder o seu emprego e não teve medo de perder o que era mais importante do que o emprego. Ele não teve medo de perder a sua vida. Aqui eu vejo ele se arriscando para proteger um grupo de 100 profetas. Obadias nos ensina que quem teme ao Senhor não teme Jezabel, quem teme ao Senhor não teme Acabe, quem teme ao Senhor não teme perder a própria vida, porque Jesus disse: aquele que perder a sua vida pela minha causa, a encontrará. Obadias temia mais ao Senhor do que a Acabe, mais ao Senhor do que a Jezabel. Muitas pessoas estão fazendo o contrário hoje. Há pessoas que temem mais a Acabe do que ao Senhor. São pessoas que estão rodeadas por um mar de impiedade e não fazem a diferença. São pessoas que estão tão preocupadas em defender Acabe que deixam os profetas morrerem na caverna, que deixam os inocentes morrerem porque querem defender o seu político, o seu chefe, o seu pastor a todo custo. Não importa se ele está matando os profetas na caverna. Aprenda que temer ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, que primeiro precisamos temer ao Senhor. E se der para temer os homens, façamos, desde que não prejudique o nosso temor a Deus. Porque o apóstolo Pedro disse que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Obadias escondeu os profetas. Os profetas representavam a voz de Deus, a palavra de Deus pronunciada no meio do povo. Logo, quando Obadias esconde um grupo de profetas, ele está escondendo a palavra de Deus. E é isso que diz o Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Significava que Obadias tinha um zelo tão grande pela palavra de Deus que ele não queria que essa palavra faltasse. Lembre que no verso 3 que nós lemos, a Samaria estava em fome. Faltava água, faltava comida, tudo porque o profeta Elias havia dito que não choveria. A impiedade de Acabe e Jezabel era tão grande que Deus decidiu cerrar os céus. Só que quando Obadias salva um grupo de profeta, é como se ele estivesse dizendo: pode faltar comida para os animais, pode faltar comida até na casa do rei, mas não pode faltar comida para os profetas, não pode faltar a palavra de Deus. Pode faltar comida, pode faltar a bebida, mas não pode faltar a palavra de Deus. É por isso que ele preserva as vidas dos profetas, porque quem preserva a vida do profeta, como eu já disse, está escondendo e preservando e zelando pela palavra de Deus. Parece até que Obadias tinha em mente Deuteronômio 8:3, quando Deus disse ao povo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obadias guardou o profeta, porque ele sabia que guardar profeta é guardar a provisão, é guardar a palavra que orienta, é guardar a palavra que faz surgir do nada qualquer coisa. E muitas igrejas hoje, de forma metafórica e contextualizando com o capítulo 18 que nós lemos, nós temos muita comida, nós temos fartura, mas não tem palavra. Nós temos muita música, nós temos muitos espetáculos, se zela por muitas tradições, mas não se zela pela palavra, pela doutrina. Em muitas casas de crentes se come filé mignon, se come picanha, tem iPhone, tem ar-condicionado, tem carro do ano, mas não tem a palavra. A Bíblia está na estante, só é aberta quando o pastor vai fazer a leitura oficial no culto, e depois se fecha de novo e nunca mais se abre para se alimentar dela. Não deixe faltar a palavra de Deus no seu coração. Você pode perder muita coisa, mas se você guardar a palavra e esconder para ninguém roubar de você, você conseguiu guardar o tesouro. Esconda a palavra e se alimente dela, porque os tempos são de crises e Deus precisa de homens com voz profética para denunciar a impiedade da casa de Acabe nos dias de hoje. Obadias sustentou 100 profetas em 2 grupos de 50. No capítulo 19, Elias, quando passa por aquela profunda crise de abandono, ele argumenta com Deus e diz: Senhor, os filhos de Israel abandonaram o teu concerto, destruíram os teus altares, mataram os profetas e só eu fiquei. Elias se achando, só eu fiquei. Aí Deus disse: Elias, eu reservei em Israel 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Onde que eu quero chegar com isso? É que desses 7.000 que não se dobraram diante de Baal, Obadias salvou 100.
E de repente você se pergunte e diga, argumente comigo, mas de 100 para 7 mil é uma diferença muito grande. Obadias salvou um pouco mais de 1%. E você diga que seja um pequeno trabalho, mas não é um pequeno trabalho. Quem salva vidas, uma só que seja, salvou a coisa mais importante que Deus criou. Então, sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus se agrada do teu 1%. Se tudo que você pode dar para Deus é 1%, eu não estou falando de dinheiro necessariamente, mas se tudo que você pode oferecer para Deus é 1%, ofereça com amor, com dedicação, que Deus se agrada. Tem pessoas que ficam tristes porque não podem oferecer muita coisa para Deus. Se tudo que você tem é o seu coração, é a sua vida, esse é o teu 1%, que para Deus vale muito. Então, ofereça para Deus com amor, com dedicação. Eu não estou falando para você que pode dar 100% e dar só 1%. Não seja como Ananias e Safira, que podiam dar tudo e retiveram uma parte. Eu não estou falando com você, se você pode dar 100%, dê 100% para Deus. Mas se você pode dar só 1%, Deus se agrada do teu 1%, porque é feito com amor, com dedicação, é entregue com alegria, é o tempo que você entrega para Deus em dedicação, em louvor, em evangelismo, em oferta. É tudo que você pode dar para Deus, é esse percentual? Pois dê. Deus se agrada muito. Eu tenho uma palavra de Deus para você e eu quero que você receba essa palavra. Se você não pode ajudar 7 mil, pois ajude 100. Se você não pode ajudar todo mundo, ajude os mais próximos de você. Só não fique sem ajudar. O que às vezes nós percebemos é que tem pessoas que querem ganhar o mundo, mas não querem ganhar a sua família. Pessoas que querem ser missionários do outro lado do país, do outro lado do continente, do outro lado do mundo, mas não querem evangelizar a sua cidade, não querem evangelizar a sua família, a sua casa e nem querem servir a igreja. O que adianta, eu vou repetir uma frase muito conhecida no meio cristão, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua família? Se você não puder ajudar 7 mil, ajude 100, porque Deus se agrada, porque você estará ajudando com amor aquelas pessoas que Deus colocou no teu caminho para você ajudar. E outra coisa, quando você cuida de 100, Deus cuida do restante. Deus colocou esse 100 na tua mão. Você é um mordomo. Mordomo é aquele que cuida de coisas que não são suas, é aquele que cuida das coisas dos outros. Nós somos mordomos porque nós cuidamos daquilo que é de Deus. Nós cuidamos dos dons que pertencem a Deus, do reino que pertence a Deus, da igreja que pertence ao Senhor. Então, se Deus colocou 100 na tua mão, abençoe 100. Se Deus te colocou para liderar 100 pessoas, pois lidere essas pessoas. Não queira liderar 7 mil que você não vai dar conta. Primeiro lidere 100, porque foi esse 100 que Deus colocou na tua mão para ajudar, para abençoar. Obadias, em primeiro lugar, escondeu os profetas, ou seja, protegeu. E em segundo lugar, sustentou com pão e água, ou seja, cuidou. Mas aonde foi que Obadias encontrou mantimento? Já que no versículo 2 do capítulo 18 que nós lemos, diz que Samaria passava por uma crise muito grande de água e de comida. É aí que novamente eu falo da soberania de Deus. Lembra no início dessa mensagem que eu falei que Deus colocou Obadias numa posição estratégica? Pois Deus é soberano e faz assim. Obadias era o responsável por providenciar comida para os animais e para a casa de Acabe. E quando a fome chegou e os profetas estavam ameaçados morrerem pela espada de Jezabel e pela fome, aí Deus levanta uma pessoa para sustentar os profetas. De onde foi que Obadias tirou pão e água para sustentar os profetas? Deus tirou pão e água da mesa de Acabe para sustentar aqueles a quem Acabe queria matar. Deus é soberano, Ele faz assim como Ele levantou Esther para salvar a vida dos judeus no período do rei Assuero, assim Ele fez com Obadias. Ele levanta Obadias para salvar a vida dos profetas, inclusive tira pão da mesa de quem quer matar profetas para sustentar esses mesmos profetas. Deus faz assim, Ele pode tirar da mão do teu inimigo para te dar. Ele pode tirar aquilo que o teu inimigo tem para te dar. Ele é assim, Ele é soberano e bendito seja o seu nome. Quando eu leio essa história de Obadias, o meu foco não vai sobre a pessoa do Obadias. Eu não consigo ler essa mensagem, ler esse texto, sem não ver primeiro uma mão poderosa de Deus por trás de todos esses fatos,
conduzindo a história. Bendito seja o Deus soberano. E quando eu vejo Deus tirando o pão da mesa de Acabe para sustentar os profetas a quem Acabe queria matar, Deus está dizendo: Acabe não é dono de nada. A água é de Deus, o pão é de Deus, Obadias é de Deus, os profetas são de Deus, tudo pertence a Deus, o reino pertence a Deus, a glória pertence a Deus, o domínio pertence a Deus. Deus é soberano. Bendito seja o seu santo nome para sempre e eternamente. E no versículo 5 acontece uma coisa muito interessante. Acabe ordena a Obadias para sair pelo país para ver se encontrava algum ribeiro, algum rio que tivesse capim verde a fim de socorrer os animais. Aí então Obadias obedece à ordem de Acabe, sai do palácio e vai à procura de água e capim para os animais. Obadias não encontrou nem água e nem capim, mas encontrou o profeta do Senhor. Sim, o profeta Elias, aquele que mandou que não chovesse, o mesmo profeta que agora mandaria para que chovesse. Sabe o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes a bênção de Deus não vem para a nossa vida do jeito como nós pensamos. No caso de Obadias, a bênção veio em pessoa. Eu quero dizer com isso para você: receba as pessoas que Deus coloca na sua vida. Abrace as pessoas, valorize quem Deus está colocando na tua vida. Porque de repente você espera que a bênção de Deus venha de maneira materializada na tua mão, e Deus quer que a bênção venha humanizada. Não rejeite as pessoas que Deus coloca perto de você. As pessoas que Deus aproximou de você são pessoas que vão trazer aquilo que você precisa. Agora pense, quantas pessoas você já escorraçou? Quantas pessoas você já quis se afastar? Pessoas que era para te abençoar, e agora você fica orando para Deus te abençoar, e quando Deus te mandou essa pessoa para te abençoar, você chutou. Eu não estou falando de casamento não, eu estou falando de qualquer pessoa que Deus aproxima de nós para nos abençoar. Nós somos bênçãos na vida de outras pessoas. Agora, se você se coloca na posição de Deus, saiba de uma coisa: você também pode ser bênção na vida de alguém. E nesse episódio do versículo 5, mais uma vez eu vejo a soberania de Deus. Porque quem foi que ordenou Obadias para sair atrás de mantimento? Acabe. O que foi que Obadias encontrou? Não mantimento, mas encontrou o profeta. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus é tão soberano, é que Ele marca encontros excepcionais, encontros que serão de bênçãos para a sua vida. Eu aprendo também com isso, é que Deus é tão soberano que quando Ele quer, Ele usa até homens ímpios como Acabe para cumprir os propósitos dele. Deus é assim, Ele usa quem Ele quiser e do jeito dele. E a gente fica aqui a se questionar. Não vamos questionar o agir de Deus. Ele pode usar um ímpio como Acabe, assim como pode usar um homem santo como Obadias. Mas não queira ser um ímpio para ser usado por Deus. Queira ser um homem santo e, sem dúvida, você será usado pelo Senhor. A conclusão dessa mensagem que eu quero dizer para você é: seja um mordomo de Deus. Esteja no lugar onde Deus te colocou. Assim como Obadias foi um homem temente a Deus no palácio de Acabe, você também precisa ser temente a Deus no lugar que Deus te colocou. É nesse emprego aí que você está que Deus quer fazer você brilhar. É no lugar onde você está que Deus quer te fazer luz para denunciar o erro, para brilhar, para testemunhar de Cristo. O lugar estratégico nem sempre é aquele que você deseja estar, mas é o lugar onde Deus te colocou aí. É aí que é o seu lugar estratégico, para você dizer para todo mundo que a impiedade será condenada e que Deus quer salvar com amor e misericórdia. Obadias me ensina que Deus sempre tem mordomos, Deus sempre tem administradores, Deus sempre tem luzes brilhando, onde tudo é um cemitério escuro. Seja como José foi no Egito, seja como Daniel foi na Babilônia, seja como Obadias foi no palácio de Acabe, seja como foi Jesus Cristo. E siga os seus passos, sustente profetas, esconda a palavra, não se esconda atrás da palavra, valorize
valorize a palavra e obedeça à voz de Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele pode usar pessoas para abençoar a tua pessoa. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e que você quer abençoar também. Seja uma bênção, assim como Obadias foi na bênção de 100 pessoas, seja uma bênção de Deus na vida de pelo menos uma pessoa e compartilhe esse vídeo e eu vou orar por você. Senhor meu Deus, obrigado por essa mensagem, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor transforme estas minhas palavras em palavra de poder, em palavras efetivas que gerem efeitos práticos na vida de quem ouviu e assistiu ou assistirá essa mensagem. Senhor, fortalece o coração de cada um. Levante cada vez mais pessoas como Obadias para brilharem, para testemunharem, para dizerem que a palavra tem poder e que Deus é soberano lá no palácio de Acabe. Levanta e preserva, Senhor, os verdadeiros profetas. Não deixe os profetas morrerem, Senhor, mas levante alguém para sustentar os profetas, para denunciar o erro, para denunciar a impiedade, dizer que o Senhor chama os povos ao arrependimento. É que eu te peço, em nome de Jesus, amém. E que Deus abençoe a sua vida. O nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui no meu canal do YouTube, com mais um personagem ilustre desconhecido da Bíblia. Você quer saber qual é o próximo personagem? Não perca o próximo vídeo e me siga no Instagram. Lá também eu posto mensagens diárias para abençoar a sua vida. Deus te abençoe e até quarta-feira.